E hoje o nosso tema é Corre pro Ponto. Esse é o nosso projeto que eu lanço para você e para os usuários de transporte urbano da nossa cidade, transporte público. Meus amigos, qual a intenção do projeto Corre pro Ponto? Vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse com sinceridade. Você se sente seguro quando está aguardando o seu ônibus, sua condução lá no ponto de ônibus? Você se sente confortável? Outra pergunta, nos horários de pico, onde você está mais cansado, voltando do trabalho ou indo para o trabalho, aqueles ônibus superlotados, é confortável a gente passar por isso? Tenho certeza que não. Por isso, meus amigos, hoje eu apresento a você o meu projeto Corre pro Ponto. Esse projeto tem o objetivo seguinte: eu fui pesquisar e andei olhando um pouquinho as mobilidades urbanas de outras cidades e estou pegando aqui como exemplo Curitiba. Cidade de Curitiba tem um modelo de ponto de ônibus e de transporte urbano que foi modelo para o nosso Brasil inteiro. Eu não sei se você já chegou a ver, mas são esses tipos de cabine que vai aparecer aí para você, que é lá em Curitiba. Essas cabines fechadas, onde você pega o seu bilhete, entra dentro dessas cabines e fica ali confortavelmente. Nessas cabines nós temos ar-condicionado, nós temos bancos muito bem acomodados para você se sentir acomodados e também o nosso letreiro digital lá dentro, onde vai informando ponto a ponto aonde está o seu ônibus e quanto tempo ele vai chegar no seu ponto. Então você não precisa se preocupar em ficar olhando e tudo mais. Outra coisa, você já pensou na segurança que isso pode lhe dar? Quantos assaltos já aconteceram em pessoas que estavam esperando o ônibus ao sair do trabalho, às vezes acabou de receber o seu salário e você foi assaltado? É triste, né, meu amigo? Por isso, o meu projeto Corre pro Ponto tem a intenção de transformar todos os nossos pontos da nossa cidade nessas cabines confortáveis, nessas cabines onde você pode entrar e ali se sentir um pouco mais seguro e esperar o seu ônibus, a sua condução, com um pouco mais de dignidade. É possível fazer? Olha, prometo a você que eu vou lutar para isso acontecer. Vou correr atrás de empresas privadas, vou correr dos grandes bancos, correr atrás, porque isso não precisa sair do cofre do município. Você já imaginou a gente fazer parceria com as grandes empresas e elas patrocinarem cada ponto desse? Eu tenho certeza que vai ser interesse dos grandes empresários da nossa cidade que têm vontade de ajudar e ver a nossa cidade crescer. E também eu quero falar para você sobre o nosso transporte público. Você sabe que nos horários em que você vai trabalhar e nos horários que você volta de casa, os nossos ônibus estão superlotados. É tanto, há pouco tempo, o nosso prefeito, pela justiça, foi obrigado a retomar alguns horários de ônibus porque eles estavam sendo superlotados e por conta da pandemia, inventando uma desculpa que ele precisava diminuir um pouquinho os ônibus, ele tirou muitas linhas de ônibus de circulação. E isso veio causando muito tumulto. Então a ideia é que nos horários de pico nós possamos aumentar a demanda de ônibus nos bairros, principalmente que tem a maior demanda de usuários da nossa cidade. Eu cito aqui, por exemplo, quando eu já vi e vejo muitas vezes Vila Tesouro, Bosque dos Eucaliptos, Vista Verde, tem tantos ônibus, Colonial, Dom Pedro, tantos ônibus que vêm abarrotados de gente. E a ideia é que nesses horários de pico a gente possa aumentar a oferta de ônibus para diminuir esse desconforto de ônibus superlotados. Mas eu venho falar sobre as nossas ciclovias. As nossas ciclovias hoje elas não são seguras. Hoje nós temos ciclovias passando do lado da onde o ônibus passa em alta velocidade. Ou ela sai de um lugar e para no nada. E você não tem para onde ir com elas. Então a ideia é nós fazermos as interligações inteligentes, onde elas têm um começo, meio e fim. E aí você vai realmente saber para onde você vai, para onde e de onde você vem pela ciclovia. Eu tenho certeza, se nós tivéssemos ciclovias mais seguras em nossa São José dos Campos, nós teríamos muitos usuários que deixariam de usar o transporte público. Então a referência hoje é a Coreia do Sul. Você pode pesquisar, lá eles fizeram um investimento muito grande nas ciclovias e transformou a cidade, e hoje o modal ali de bicicleta, de transporte alternativo, ele é muito grande e transformou também num exemplo para o mundo sobre investimento
de grande relevância para a cidade. E eu tenho certeza que São José, sendo a cidade da tecnologia, da inteligência, de grandes centros tecnológicos, nós somos capazes de fazer diferente para os nossos ciclistas em São José dos Campos. Então este é o nosso projeto de mobilidade urbana, começando lá pelo conforto dos ônibus, pelo conforto nos horários de pico, fazendo parcerias com as grandes empresas das nossas cidades para que eles possam nos ajudar. Nós não precisamos gastar dinheiro público com isso. Um investimento que eu tenho certeza que os nossos grandes empresários vão ajudar, desde que seja um trabalho sério, nós vamos conseguir fazer com que esse modal de transporte alternativo, transporte, mobilidade e segurança para você se transforme em realidade. Por isso, vem comigo, Davi Bandeira, 17700.